Fala galerinha do terceiro ano do sétimo moderno, aqui é o professor Wesley Farias e está começando mais uma aula de biologia. Hoje nós vamos ver exemplo de herança mendeliana, então fiquem ligados e roda a vinheta. Então pessoal, aqui nós vamos nesta aula estudar um pouco de um exemplo de herança mendeliana. Então nós temos que entender que a herança de diversas características, tanto em plantas quanto em animais, ela vai seguir o modelo genético proposto por Mendel, aquele que nós já estudamos das ervilhas, tá? Então esse exemplo aqui nós vamos entender que ele é similar ao que nós já vimos lá nas ervilhas, só que aplicado à pelagem em coelhos. Bem, aqui no caso, a pelagem aqui ela vai ser representada por duas linhagens, a linhagem chinchila e a linhagem albino. Sendo que os dois, aqui o chinchila e o albino, são puros, né? Que nós chamamos de homozigóticos. Como é que nós vamos representar isso? A representação é feita através de um par de alelos, como nós já vimos, né? Um par de alelos para cada linhagem aqui da característica, que é a pelagem em coelhos. Então a característica pelagem, vamos usar a letra que é uma letra C, inicial de coelho. E como são dois alelos, nós vamos dizer aqui que o primeiro alelo do chinchila, ele vai ser representado por um Czinho, só que vai ter um expoente aqui, ó, sobre o Czinho, ele vai ter o CH. Então é Czinho, expoente CH, Czinho, expoente CH. Enquanto que o albino não tem expoente. São dois alelos Czinho, Czinho, Czinho. Então essa é a representação dos alelos. Então nós vemos que como os alelos de cada um deles são iguais, eles são homozigóticos, né? São puros. Agora, neste cruzamento, vamos observar que primeiramente nós separamos os gametas. Então, na separação dos gametas, nós vamos ver aqui que como eles são homozigóticos, 100% dos gametas dele, de cada um deles, vão ter os mesmos alelos, né? Então esse aqui, como tem os alelos iguais, 100% dos gametas dele tem o Czinho, expoente CH, que é o do chinchila. 100% dos gametas do albino vão ter o alelo Czinho. E aí o que é que eu vou fazer? Para obter a geração F1, eu vou juntar esses dois gametas aqui, tá? Os gametas do chinchila, que são sempre iguais com os gametas do albino. E aí, juntando Czinho expoente CH com o Czinho, eu vou ter um coelho aqui, ou vários coelhos, né? Com Czinho expoente CH, Czinho, que vão manifestar o fenótipo chinchila. Nós vamos entender, nesse caso, como não apareceu coelhos albinos, né, a geração F1, primeira geração dos filhos, vamos entender que a pelagem chinchila é dominante
sobre a pelagem albina, tá? Porque no caso, este coelho aqui que nós estamos visualizando, ele tem o alelo do chinchila, Czinho expoente CH, e tem o alelo do albino, que é o Czinho. Então ele é heterozigótico, né? Ele tem alelos diferentes. Porém, ele manifestou o fenótipo do chinchila. Então não manifestou o fenótipo do albino porque o alelo do chinchila é dominante sobre o alelo do albino. Ele se manifesta e o alelo do albino não se manifesta quando os dois estão juntos. É isso? Agora, nós vamos obter uma segunda geração, que é a geração F2. A geração F2 ela é obtida a partir de cruzamentos dos indivíduos da geração F1. Então eu vou pegar aqui os da F1, vou fazer um cruzamento entre eles para obter a geração F2. Então, todos da geração F1 aqui são irmãos, né? Então, vou separar aqui uma fêmea e um macho, ambos com o genótipo igual, ou seja, eles vão ter o alelo do chinchila, Czinho, expoente CH e o alelo do albino. E a mesma coisa vale para o outro, que é o macho. O alelo do chinchila, Czinho, expoente CH e o alelo do albino. Bem, mesma coisa aqui, vou separar primeiro os gametos dele, da fêmea e do macho, tá? Que são iguais. Então 50% dos gametos da fêmea é Czinho, expoente CH, 50% é Czinho. E do macho a mesma coisa, 50% dos gametos dele carrega o alelo Czinho, expoente CH, e 50% dos gametas carregam o alelo Czinho. E vou jogar neste quadrado, que é chamado de quadrado de Punnett. Punnett foi quem criou essa forma de juntar os gametas aqui neste quadrado. Então, vocês podem observar que o quadrado está um pouco inclinado, tá? Parecendo mais um losango. Eu prefiro trabalhar com ele na posição de quadrado mesmo, mas tudo bem, vamos usar do jeito que está no livro de vocês. Então aqui, deste lado os gametas da fêmea e deste lado os gametas do macho. Vamos ver quando eles se encontrarem que vai aparecer. Então, se o primeiro gameta da fêmea, Czinho, expoente CH, encontrar com o primeiro gameta do macho, que também é Czinho, expoente CH, aqui vai formar Czinho, expoente CH, Czinho, expoente CH, um coelho que é puro ou homozigótico para a pelagem chinchila, tá? Ele é um chinchila homozigótico, com os dois alelos iguais. Agora, se o primeiro gameta da fêmea, Czinho, expoente CH, encontrar com o segundo gameta do macho, que é o Czinho, aqui neste quadradinho vai ficar primeiro o dominante, que é o Czinho, expoente CH, que é o do chinchila, e depois Czinho. Vai manifestar o fenótipo também chinchila por causa da dominância. Agora aqui, se o segundo gameta da fêmea, que é o Czinho, encontrar com o primeiro do macho, que é o Czinho, expoente CH, vai ficar Czinho, expoente CH primeiro. A gente sempre coloca o alelo dominante na frente, né, primeiro, e depois Czinho. Então ele vai manifestar também a característica, né, da pelagem chinchila, só que é heterozigótica, né? Ele é um heterozigoto, porque tem os alelos diferentes. Então tem o chinchila homozigoto, com os alelos iguais, né, os dois alelos chinchila, e tem o chinchila heterozigótico, que tem o alelo do chinchila dominando aqui o alelo do albino, e aí manifesta a característica do chinchila. E por último, se o segundo gameta da fêmea, o Czinho, encontrar com o segundo gameta do macho aqui, neste quadradinho, vai ficar Czinho, Czinho, e aí vai manifestar o fenótipo
albino, tá? O 2Czinho é albino. Agora aqui vamos analisar o resultado. Então tem duas análises para ser feitas aqui com relação ao resultado. A primeira nós chamamos de proporção fenotípica, que é aquela que está relacionada ao fenótipo. Nós já vimos que o fenótipo são as características visíveis. O que é que nós podemos chamar de característica visível aqui? É a cor da pelagem. Então o fenótipo aqui ou é chinchila ou é albino. Então a proporção fenotípica vai dizer as quantidades de chinchilas e de albinos que apareceram nesse cruzamento. Nós já vimos que foram 3 chinchilas para 1 albino, tá? 3 para 1. O outro resultado possível de ser analisado é a proporção genotípica. A proporção genotípica está relacionada ao genótipo. Nós já vimos que o genótipo ele é representado pelos alelos, que por sua vez são representados pelas letrinhas aqui, tá? Então, vamos dizer quanto de cada um apareceu. Ó. Vamos analisar aqui o primeiro. O primeiro genótipo é o coelho chinchila aqui, Czinho expoente CH, Czinho expoente CH. O primeiro que é o chinchila homozigótico, com os 2 alelos iguais. Então tem 1 para um total de 4, 1/4, tá aqui. O segundo aqui é Czinho expoente CH, que é o alelo do chinchila, e o Czinho, que é o alelo do albino. Então ele é chinchila pela dominância, que nós já vimos, porém ele é um chinchila heterozigótico, assim como esse. Então tem 2 para um total de 4, então 2/4 são Czinho expoente CH, Czinho. E esse aqui, que é Czinho, só tem 1, tá? Então 1 Czinho, 1 para um total de 4, 1/4. Então essa é a proporção dos genótipos, tá? A quantidade dos genótipos que são representados pelos alelos e por sua vez são representados pelas letrinhas, você vai colocar aqui, tá? Proporção fenotípica, fenótipo, proporção genotípica, genótipo. Agora, pessoal, para finalizar, eu trago a vocês aqui uma situação que é o seguinte. Nós já vimos que o coelho chinchila, vamos focar aqui nele, ele pode ter 2 tipos de genótipo. Ele pode ter o genótipo homozigótico, que é quando ele tem os 2 alelos do chinchila, né, são iguais, ou heterozigótico, quando ele tem um alelo diferente do outro. Ele tem um alelo do chinchila, mas vai ter um alelo do albino, mas por dominância manifesta o do chinchila. Então ele pode ser chinchila homozigótico ou heterozigótico. Bem, como é que se sabe que um coelho chinchila, tá, que nasceu, como é que sabe se ele é homozigótico ou heterozigótico? Então, como é possível determinar se ele é homozigótico ou heterozigótico? Então, existe o que nós chamamos de cruzamento teste, que é uma maneira muito utilizada, que consiste em cruzar o indivíduo de fenótipo dominante, que no caso aqui é o chinchila, que nós já sabemos, que é o indivíduo dominante, com um indivíduo de fenótipo recessivo, que nós sabemos que é a pelagem albina. Então, o dominante aqui, nós sabemos que ele tem um alelo do chinchila, tá? Porque ele tem a pelagem chinchila, mas não sei se o outro alelo também é igual a ser homozigótico, ou o outro alelo é diferente a ser heterozigótico. Então eu coloquei esse tracinho aqui, tá? Está indefinido. Como é que se sabe? É só, como eu já falei, fazer o cruzamento do indivíduo que tem a característica dominante com outro que tem o fenótipo recessivo, tá? Então, desse cruzamento do coelho chinchila com o coelho albino, característica dominante, característica recessiva, eu vou analisar
os descendentes, se nascerem descendentes de coelho albino, desse cruzamento aqui, eu já vou saber automaticamente que o coelho chinchila que estava indefinido aqui, se era homozigótico ou heterozigótico, ele já vai se definir como heterozigótico, tá? Porque significa dizer que ele tinha o alelo do albino, tá? Que aí quando se juntou com o outro alelo do coelho albino que ele se cruzou, nasceu um descendente albino. Agora, se não aparecerem coelhos albinos, aparecerem todos coelhos chinchila, significa dizer que esse coelho chinchila, esses coelhos chinchilas, eles têm, né, o alelo, os dois alelos aqui, eles são o pai deles, né? Teria aqui no caso os dois alelos iguais, então seria homozigótico, né? Dois alelos iguais, homozigótico. E quando juntou com o do albino, ficou um alelo do chinchila e o outro do albino, mas prevaleceu o fenótipo, tá, do dominante, que no caso era do chinchila, ok? Então esse é o cruzamento teste. Faça o cruzamento e observe os descendentes, tá? Pessoal, obrigado pela atenção de vocês, espero ter colaborado. Deixe o seu like se vocês gostaram da aula, deixe seus comentários, suas dúvidas, tá na descrição do vídeo, e até a nossa próxima aula.